Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42. Obrigado, irmão. Eu sei que a vida de vocês está muito boa. Eu posso ver isso pela face de cada um de vocês. Posso ver que vocês estão passando por um período muito tranquilo de refrigério e de alegria. Mas eu quero dizer a vocês que, independentemente desse período maravilhoso que vocês estão passando, é comum a vida do cristão lutas e aflições. E hoje eu queria falar com vocês acerca de um tema: saindo do fundo do poço. Eu não sei se algum de vocês já esteve, eu não sei se algum de vocês está, mas eu tenho certeza que algum de vocês, ou todos vocês, estarão algum dia passando por uma experiência que nos dá essa sensação de fundo do poço. E normalmente quando o cristão está no fundo do poço, ele descobre uma coisa: que depois do fundo do poço ainda tem um alçapão que dá para descer mais um pouquinho. Então é importante que nós, na qualidade de cristãos, saibamos como reagir diante dessas adversidades. Eu pedi que vocês abrissem no capítulo 42 do livro de Jó, mas a gente vai falar um pouquinho sobre todo o livro de Jó. Então vocês já sabem, como hoje é feriado, eu tenho certeza que nenhum de vocês tem pressa de voltar para casa, né? Então a gente vai ficar aqui à vontade, né? Tem um bolo enorme ali no fundo, né? Para depois saciar a nossa fome. Então até meio-dia, 1h, está tranquilo, amém? Amém? Estou livre aqui para pregar à vontade? Eu vi um olhar de desespero, né? Graças a Deus. O livro de Jó, ele começa com algo extremamente inimaginável. Quando nós abrimos o livro de Jó, e é por isso que o livro de Jó é usado por muitos para explicar justamente esse controle absoluto de Deus sobre a sua criação, e sobre a sua criação entenda-se inclusive Satanás e os seus demônios. O livro de Jó começa dessa forma extremamente improvável e impensável, aonde um Deus santo se reúne com Satanás totalmente ímpio, pai da impiedade. E o mais interessante do início do livro de Jó é que o diálogo é iniciado por Deus. Não é Satanás que vai lá conversar com Deus, é Deus que conversa com Satanás. E o início do livro de Jó, no capítulo 1, é Deus perguntando para Satanás: e aí, Satanás, onde é que você estava? E a gente fica assim, sabe? É difícil na nossa mentalidade religiosa e formalista entender a espiritualidade da Bíblia. É por isso que a Bíblia, e não somente o Evangelho, mas toda a palavra de Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então aqui nós vencemos todo tipo de preconceito. E aqui o próprio Deus está conversando com Satanás e pergunta: e aí, estava onde? Satanás diz: eu estava rodeando pela terra. E se você já leu toda a Bíblia, eu quero acreditar que eu estou diante de pessoas que já leram toda a Bíblia, você sabe por que Satanás fica rodando sobre toda a terra. No capítulo 12, por exemplo, do livro do Apocalipse, vai dizer que desde que ele caiu do céu, literalmente, ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele tem muita pressa. E se você for ler os evangelhos, ele tem pressa para quê? Para roubar, matar e destruir. E como é que Satanás rouba, mata e destrói? Isso está escrito em 2 Coríntios 4, vai dizer que ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então Deus começa a conversar com Satanás. E aí o mais improvável ainda acontece. Deus tem um dos homens, talvez o homem mais crente da sua época, que é Jó. Jó é seguido de perto pelo pastor Ricardo Pombal. E o pastor Arthur Santana estão ali pertinho de Jó, né? Então, como os homens mais espirituais da sua geração. E na nossa mente, quando a gente olha para um homem como Jó, que procura fazer tudo da forma de Deus, procura obedecer a Deus em cada ponto, e a gente percebe que Deus então gosta disso, e Deus usa Jó como um garoto propaganda do céu. Está vendo aqui meu servo Jó? É um homem íntegro. Ele estava dizendo justamente para Satanás: ó Satanás, você está se andando o mundo inteiro,
perverter gerações e gerações. Sabe por que a gente pode dizer isso, irmãos? Porque nós já lemos o livro de Gênesis. Vocês lembram do livro de Gênesis? Vocês lembram como o mundo se tornou corrompido depois que Adão e Eva pecaram? A gente vai ver, por exemplo, os descendentes de Caim, como se tornaram pessoas promíscuas, a tal ponto que Deus teve que destruir a terra e refazê-la de novo. Mas não adiantou muita coisa, porque os descendentes de Noé, mais especificamente os descendentes de Cã, se perverteram rapidamente e, seguindo um homem chamado Nimrod, tentaram construir uma torre para chegar no céu do seu jeito, colocando de lado o jeito de Deus. Então, quando a gente olha para o livro de Jó, a gente percebe que Satanás está tendo êxito em grande parte da população, mas havia um homem que Satanás não conseguia tocar, era Jó. E aí Deus pega justamente Jó e diz: está vendo aí, Satanás? Você está rodeando o mundo, você está conseguindo perverter a vida de muitos, mas os meus eleitos, você não vai conseguir desviá-los do seu caminho. É o que está escrito, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Porque os falsos mestres e falsos profetas, eles farão tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. O que é que Jesus está dizendo? Os meus eleitos não vão ser enganados por sinais e prodígios, independentemente do tamanho que eles sejam. Então aqui Deus está dizendo algo semelhante a Satanás. Quando ele pega Jó como exemplo, ele está mostrando: olha, Satanás, não importa a sua força, não importa a sua dedicação e diligência, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, Satanás e seus servos são muito mais diligentes do que nós. Se nós pegarmos o compromisso que os servos das trevas têm com as trevas, nós muitas vezes, servos da luz, ficamos envergonhados. Tem pessoas que se prepararam um ano inteiro para esses 5, 7 dias de carnaval. Quanto tempo você se preparou para o culto? Quanto tempo você se preparou para Deus? Quanto tempo você tem separado para Deus? Então a gente observa que Deus, ele não começa esse diálogo à toa. Deus queria, qual era o propósito de Deus? Abençoar ainda mais a vida dos seus eleitos. No caso específico, Jó é o exemplo de todo eleito. Jó, ele é um paradigma, ele é um exemplo de todo cristão que houve, que há e que haverá sobre a face da terra. Então, quando o homem está em extrema obediência, o que é que Deus faz? Deus coloca ele na fornalha para que ele se torne ainda mais parecido com Cristo. E a gente vê isso, é isso que Deus está fazendo, é isso que está no fundo. Mas a grande questão, irmãos, é que Jó não sabe disso. Jó não estava nessa reunião que estava acontecendo no céu. E aí a gente vê Deus dizendo para Satanás: e aí, Satanás, pode tocar em tudo de Jó. E a gente fala: mas Deus, o que é isso? Sabe, como é que o senhor deixa matar os filhos de Jó? Como é que você permite que Jó perca tudo do dia para a noite? Mas ele não estava lhe obedecendo, não foi o senhor mesmo que disse que ele era gente boa. Às vezes a gente fica com medo de ser gente boa, porque gente boa vai sofrer mais ainda. Por quê? Para se tornar parecido com Cristo. As dificuldades, irmãos, quando você estuda a Bíblia, você aprende que as dificuldades, elas não são maldição, elas são bênçãos. O problema é aqueles que não passam dificuldades aqui nessa terra, porque a Bíblia diz que eles são bastardos. Quem Deus não disciplina e discipula aqui na terra é porque não é seu filho. E se não é seu filho, só tem um lugar para eles irem depois da terra. Então vocês já sabem o que vai acontecer com Jó. Satanás vai tocar em Jó. Depois vai ter um outro diálogo entre Deus e Satanás. Olha, Jó não desobedeceu. Mas é porque não tocou na pele dele. Deixa eu tirar a saúde de Jó. E Deus então diz: pode tirar a saúde de Jó, só não mate ele. E aqui a gente aprende uma das primeiras coisas que o cristão deve ter certeza absoluta na sua vida, para evitar qualquer entendimento equivocado em relação à Bíblia. Satanás não tem mais poder do que Deus, Satanás não tem um poder igual a Deus, Satanás é infinitamente inferior a Deus e está sujeito a Deus. Perceba que Satanás, ele só pode fazer aquilo que Deus manda. Por isso, você está com alguma dificuldade na sua vida, pare de querer mandar Satanás embora, vá conversar com Deus. E Deus vai mandar Satanás embora, se for Satanás que estiver de fato fazendo alguma coisa na sua vida. Então, nós vemos cristãos que ficam: sai diabo, sai diabo, sai diabo. Por que não vai falar com Deus? Por que fica com
que é o dono de tudo. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui, a partir do capítulo 3, vai começar uma interação entre Jó e os seus muito amigos. O pessoal que tem um amigo igual de Jó, meu filho, está bem, está muito bem na finta. E os amigos de Jó, eles representam, entre aspas, os amigos que nós temos no mundo. Quando você está passando por dificuldade, pelo amor de Deus, se você é crente, se você deseja ser cristão, não divida as suas lutas com ímpios. Os ímpios não devem saber dos seus sofrimentos. Quem deve saber dos seus sofrimentos é Deus e os seus irmãos na fé. E mesmo entre os seus irmãos na fé, busque os mais espirituais, porque tem uns que estão, entre aspas, parecendo que estão na fé, mas ainda estão em trevas. Então a gente vai ver aqui que quando os amigos de Jó se aproximam dele, eles começam a acusar Jó, dizendo que aquele sofrimento de Jó é porque Jó desobedeceu de alguma forma, Jó fez alguma coisa de errado, e Jó é isso, e Jó aquilo. E aí Jó, por seu turno, meu irmão, que até então tinha dado um ótimo exemplo, ele não aguenta, e ele começa a responder os amigos, e aí fica naquele negócio, sabe, a gente não sabe, a gente se sente literalmente no açougue, não sabe o que é mais carnal. A gente vê picanha, maminha, sabe, tudo para tudo quanto é lado, porque é um mais carnal do que o outro. Os amigos acusando Jó, Jó tentando se defender, e no final das contas, meu filho, só bater para Deus. Porque é o que a gente vai ver desde Gênesis. Quando a gente não tem como justificar, a gente diz que a culpa é de Deus. Não foi o que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Foi por isso que eu estou aqui desse jeito. E Jó então amaldiçoa o dia do seu nascimento. E o que é amaldiçoar o dia do seu nascimento? É dizer: Deus, quando você me botou no mundo, você fez algo de errado. E então, irmãos, nós chegamos, aqui ainda é a introdução, né? E aí então a gente chega na parte aonde o livro de Jó é o livro dos improváveis. E aí uma coisa muito improvável acontece. O amigo de Jó mais jovem é aquele que dá os conselhos mais sábios. Chega um amigo de Jó, jovenzinho, se eu não me engano o nome dele é Eliú, e ele chega já mostrando que apesar dele ser jovem, ele tinha mais sabedoria do que os outros que estavam falando só bobagens, inclusive o próprio Jó. E o único amigo de Jó que de fato vai falar conselhos espirituais para Jó é Eliú. E a partir então dessa parte, mais ou menos do capítulo 29 em diante, Eliú começa a questão dos monólogos. Eliú fala, e depois, irmãos, a parte mais alta do livro é quando Deus chega. E aí Deus chega. Jó, ele fez o que muitos cristãos como nós fazemos. A gente aguenta até certo ponto. Glória a Deus! Oh, aleluia! Amém! Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais, aí a gente começa a fazer carniquinha, jururu, como diria o irmão do João. Que nada, varão, é só luta. A gente começa murmurando meio que para dentro, né? Aí depois a gente murmura para fora. A gente chega para um amigo ou para um inimigo. Que nada, varão, ser cristão é luta. Você está afim de ser cristão? A gente começa a querer mostrar para as pessoas que ser cristão é a pior coisa do mundo, que a gente está sendo. Irmão, se para você ser cristão é a pior coisa do mundo, você nunca foi cristão. Quando a gente começa a passar por universidade, chega uma pessoa e de repente a gente começa: rapaz, ser cristão é porta estreita, evangelho é duro, é isso, é aquilo. Praticamente a gente diz que o Senhor está com uma chibatada para arrumar nas suas costas se você se tornar cristão. Irmão, se ser cristão fosse isso, o evangelho não seria evangelho, porque evangelho é boas notícias. Evangelho seria outra coisa, péssimas notícias. Então a gente precisa começar a reestruturar a nossa mente. É isso que Deus faz com Jó. Mas Deus, ele age com Jó de uma forma totalmente inesperada, como eu estou dizendo que o livro de Jó é o livro dos inesperados. Em vez de ele responder a Jó, por que ele não responde a Jó? Porque deixa eu dizer uma coisa, a sabedoria de Deus não é como a nossa sabedoria. Não dá para Deus explicar determinadas coisas para a gente, pelo simples motivo que a gente não entender. É como, por exemplo, se eu trouxesse aqui um prêmio Nobel de matemática e ele colocasse uma equaçãozinha simples, sabe, daquela que toma o quadro todo, e dissesse: aí, tá entendendo?
Você vai dizer, meu filho, eu estou vendo um A, estou vendo um B, estou vendo um X, estou vendo um número aqui, sei nada que é isso. Não, isso daqui é a equação mais comum da física, da astrofísica. Então a gente não entende, irmão. Se a gente não entende coisas humanas, como é que a gente vai entender a sabedoria de Deus? Como é que a gente vai entender porque Deus está fazendo o que está fazendo com a nossa vida? Então, irmãos, a gente tem que fazer como Paulo. Eu só sei de uma coisa, isso vai cooperar para o bem. Então Jó, ele vai chegar a um ponto da sua vida que ele vai se arrepender. Se arrepender de quê, irmãos? De ter questionado a Deus em algum momento da sua existência. Eu creio que todos nós aqui precisamos disso hoje. Nos arrepender disso, de questionar a Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Isso é pecado, irmão. E às vezes a gente nem tem noção de coisas que são pecaminosas e para a gente são tão normais. Por exemplo, a gente acha que a ansiedade é uma coisa normal. No século XXI, você não ser ansioso é praticamente um milagre. Mas a ansiedade é pecado. Não é porque nós somos pessoas ansiosas que a ansiedade deixou de ser pecado. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Está andando ansioso é pecado. Sabe? A Bíblia diz que eu e você precisamos amar os nossos inimigos. Se você não está amando os seus inimigos, irmão, você está pecando. Se você deseja mal a Eduardo Cunha e companhia, você está pecando. Se você é um daqueles que amaldiçoa a Lula, a Michel Temer, a Dilma Rousseff e todos os presidentes que o Brasil já teve, você está pecando. Nós não só devemos perdoar essas pessoas, como devemos amá-las. Se a gente não está fazendo isso, a gente está pecando. E sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque, na verdade, a causa de todo o nosso sofrimento não são as circunstâncias ao nosso redor, são o pecado que está dentro da gente. A gente sofre porque a gente é pecador, a gente não sofre porque está quente, a gente não sofre porque a gente está sem dinheiro, a gente não sofre porque alguém nos abandonou. A causa do sofrimento é a desobediência interna que nós temos diante de um Deus santo e bondoso. E externamente os sintomas dessa desobediência são todos os sintomas que você pode imaginar: frustração, decepção, abandono e tantos outros. Então, quando a gente pega aqui o livro de Jó, nessa parte final, Deus aparece para Jó. E sabe o que é interessante? É que no capítulo 41 aparece algo que a gente fica impactado. Até hoje não se sabe quem é esse animal, Leviatã. Leviatã seria um crocodilo, Leviatã seria uma baleia gigante, né? A gente não sabe que animal é esse que Deus está falando aqui. Mas Deus, ele usa esse animal e diz: está vendo esse animal, o Leviatã, que quando ele aparece todo mundo fica com medo? Tem um versículo que o pessoal gosta de dizer: olha, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não é na presença de Deus não, filho, é na presença desse bicho aqui. Sabe? Esse animal é um animal tão temido que até a tristeza fica com medo dele. Sabe? E aí quando Deus aponta para a sua criação, Jó começa a entender: meu Deus, o Senhor é imenso. Sabe, irmãos? É isso que a gente, quando a gente olha, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando, por exemplo, nós temos uma noite extremamente estrelada e a gente tem aquela lua cheia bem bonita, você já parou para imaginar quem fez isso? Quem fez isso? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar no meio do mar. Eu posso ver aqui pela estrutura financeira de muitos que vocês já pegaram alguns cruzeiros. Peguei, pastor, aquele cruzeiro usado que era na época, aquela nota. Então, quando você pega um cruzeiro, de repente você está no meio do Oceano Atlântico. O capitão, ele diz assim: vai ter um cruzeiro que até o pastor Ricardo vai pregar. E aí vai ser um cruzeiro assim, 5 estrelas. Imagine, vai ser um barquinho igual o de Jonas. Então você está lá no cruzeiro e aí de repente o capitão diz: olha, nós estamos aqui no mar, estamos exatamente no meio do Oceano Atlântico. Meu filho, você olha para um lado é água, para o outro é água, para o outro é... Rapaz, haja água. E você diz: quem fez isso? E de repente você se inscreve talvez na Marinha Norte-Americana. E aí você entra num submarino e tome que esse submarino desce, meu filho. E você chega lá, não sei quantos 1000 metros de profundidade dentro do mar, e você fala: rapaz, que mar é esse? Quem foi que fez isso? E aí de repente, não sei porque eu olhei para José e imaginei logo um astronauta. E aí você entra na NASA. E aí você pega um daqueles, sabe, daquelas naves.
e você vai lá para o satélite que tem lá fora da Terra, e aí quando você chega lá fora da Terra, você vê a Terra assim, você vê os planetas, você está lá no espaço sideral. Quem fez tudo isso? E aí você vai conversar com um astrônomo, e o astrônomo está discutindo a mais nova descoberta do binóculo lá, do não sei o que, Hubble, né? Que é um binóculo enorme lá que dá para ver as galáxias e não sei o que. Diz, rapaz, tem uma galáxia lá não sei aonde, que para chegar nele seria não sei quantos mil anos-luz, que explodiu agora. E você diz, quem foi que fez isso? Sabe, nós estamos diante, o que Deus está mostrando aqui para Jó, nesses capítulos que antecedem o capítulo 42, essa parte final do 38 ao 41, é um pouco do tamanho da sua grandeza. Deus está se apresentando para Jó, está dizendo, Jó, você achava que eu era desse tamanho, Jó, eu vou lhe mostrar somente uma parte do que eu sou. Isso aconteceu com outro homem de Deus chamado Moisés. Moisés tinha uma tarefa muito dura, liderar um povo descrente e rebelde para a terra prometida. E diante de tantas coisas que Moisés podia pedir, Moisés faz um pedido a Deus. Ele diz, Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus olha para Moisés e diz, não dá para você ver minha glória, você vê minha glória, você vai morrer. Eu não quero que você morra ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar você, sabe, meio que numa caverninha assim, num penhascozinho, e eu vou passar. Quando eu disser 1, 2, 3, pode olhar, você olha, que aí você vai ver só minhas costas passando. E aí, Moisés, ele tem esse vislumbre das costas da glória de Deus passando, e aquilo impacta ele de um jeito indizível. Um outro homem tem uma experiência de ver a Deus, o nome dele é Isaías. Isaías estava extremamente decepcionado e frustrado. Por quê? Porque o seu primo, um dos maiores reis que o reino de Judá já teve, que foi o rei Uzias, ele havia liderado o povo durante muito tempo, havia conseguido vitórias, havia andado com Deus, mas Uzias se tornou extremamente orgulhoso, desobedeceu a Deus, por isso Deus o amaldiçoou com lepra e ele morreu leproso. E agora Isaías vai ao templo extremamente triste e frustrado e sem saber o que será o futuro da nação, do povo de Deus. E quando Isaías vai para o templo, capítulo 6 do seu livro, ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono. E qual é a ideia de Isaías diante da grandiosidade de Deus? É a pequenez e a pecaminosidade do seu ser e de todos aqueles que habitam na terra. Olha o que Isaías diz quando ele vê só um pedacinho da roupa de Deus. Isaías não viu a Deus, ele viu o trono e ele viu um pedacinho da roupa de Deus, e ele ficou extremamente atemorizado. Ele diz, ai de mim. A palavra ai no hebraico significa estou amaldiçoado. Ai de mim, porque os meus olhos contemplaram ao Senhor, e eu sou uma pessoa de impuros lábios que moro no meio de pessoas de impuros lábios. Ele diz, eu sou pecador, moro no meio de pecador, vi o Senhor santo, 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 vou morrer, já era. Então essa é a experiência que Jó está tendo. Essa é a experiência que só o sofrimento pode nos levar, irmãos. Eu não sei se você já notou a isso. Muitas vezes, quando nós estamos nas cidades, nós contemplamos muito pouco uma das coisas mais bonitas da criação de Deus, que são as estrelas à noite. Mas quando nós vamos para um campo extremamente escuro, né? Por exemplo, se José nos chamasse para a fazenda que ele tem no Mato Grosso, e nos levasse lá para um lugar bem escuro assim de noite, e talvez a gente deitasse assim na relva e a gente ficasse esperando o anoitecer, a noite ia ser uma das coisas mais lindas. A gente talvez não quisesse nem que viesse amanhã, porque as estrelas à noite, no céu estrelado, é algo tão lindo. Mas a gente só consegue contemplar isso se houver escuridão. Se as luzes da terra estiverem acesas, nós não vamos conseguir contemplar as estrelas do céu. Então muitas vezes Deus, ele vai nos colocar em momentos de intenso sofrimento, para que possamos contemplar algo que em outro lugar nós não conseguiríamos contemplar. Então aqui a gente vai observar isso. Depois dessa breve introdução de quase não sei quantos minutos, a gente chega no texto que eu quero tratar com vocês, a respeito do tema que eu quero tratar com vocês nessa manhã, que é saindo do fundo do poço. A gente já falou aqui que eu creio que a maioria de vocês não sabe nem o que isso significa, o que é um poço, o que é o fundo dele, mas a gente vai aprender um pouco aqui nesse capítulo 42. Depois de tudo isso, de
Deus se apresentar para Jó, de mostrar um pouco de tudo aquilo que ele havia feito para Jó, Jó então reconhece quem de fato ele é. Olha, irmãos, um dos maiores pecados que a nossa geração tem cometido, e quando eu falo nossa geração, é a nossa geração evangélica atual, tem cometido, é reduzir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho do homem. É impressionante como hoje em dia o poder, na maioria das igrejas, está na mão dos homens e não na mão de Deus. Olha, irmão, você quer poder? Então jejue. Então quer dizer que se você jejuar uma semana, você praticamente se tornou Ryu e Ken. Quem já foi da minha idade sabe que jogo é esse, Street Fighter. Ryu e Ken, eles eram dois, gente fina, assim, eu gostava muito deles. Eles eram o herói do jogo Street Fighter. E uma das armas que ele tinha era o Hadouken. Então assim, quando você está muito espiritual, você jejuou 7 dias, você subiu no monte, você leu a Bíblia de cabeça para baixo, então agora, meu filho, Hadouken! Né? Então, para essas pessoas, você busca espiritualidade, né? Através de uma série de rituais, e depois disso você se torna mega ultra power espiritual e sai por aí fazendo todo tipo. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja não é um quadrinho da Marvel. Nos quadrinhos da Marvel a gente vê lá, né? Homem-Aranha, a gente vê o Homem de Ferro. A gente, se você quiser saber a história deles, depois vocês entram na internet, eu não vou contar. Mas é assim que surgem os heróis lá do mundo. Na igreja é diferente, irmãos. Na igreja a gente aprende uma coisa: todos são vilões, só tem um herói, o nome dele é Jesus Cristo. Às vezes a gente pergunta assim: Senhor, por que pessoas boas sofrem, pessoas boas não sofrem? Só teve um bom que sofreu, e foi há 2 anos atrás, e foi pela sua livre vontade. Nós não somos bons, irmãos. Quando você se olhar no espelho, você tem que ver aquele reflexo no espelho como um grande inimigo da sua alma. Amém. A sua carne está querendo mandar para o inferno. E se você ficar amaciando ela, você chega no inferno mais rápido. Nós não estamos aqui para satisfazer os nossos prazeres carnais, como as pessoas estão fazendo nessa festividade que se chama Festa da Carne. Nós estamos aqui para combater e militar contra os prazeres carnais. Pelo menos é o que a Bíblia aponta. E a gente só vai aprender isso, irmãos, quando Deus interage conosco. Por isso, irmãos, a primeira coisa que Jó aprendeu em tudo que se passou até o capítulo 42, número 1, é o controle absoluto de Deus na sua criação. Por que o carnaval está acontecendo? Porque Deus está no controle. Porque Deus quer que a maioria daquelas pessoas vão para o inferno. Deus quer isso. Leia Romanos capítulo 1. Ele abandonou essas pessoas às suas próprias concupiscências. Para quê? Por que ele permitiu isso? Se você tiver alguma dúvida em Romanos, a gente tem um doutor em Romanos, o nome dele é João Farjala, ele está ali no fundo. E ele vai ensinar um nomezinho na teologia que se chama abandono judicial. É o que a gente encontra em Romanos capítulo 1. É isso que Deus fez em relação à maioria dos ímpios. Ele deixa que os ímpios sejam cada vez mais ímpios, como está escrito em Apocalipse, que os sujos sujem-se mais ainda. Para quê? Para que naquele grande dia eles recebam o que eles merecem, que é a justa ira de Deus sobre eles. Deus não vai converter essas pessoas. É por isso que a gente vai ver muitas vezes gente de 80 anos de idade indo para o carnaval e dizendo: meu Deus, essa é a melhor coisa do mundo. Por que você acha que uma pessoa vai dessa quando vai para uma pessoa dessa vai quando morrer? 80 anos. Eu acho tão... sabe, eu já brinquei todos os carnavais, que legal, eu vou morrer esse ano feliz. Você vai morrer feliz. Mas quando você acordar, meu filho, depois da morte, ainda bem que você brincou o carnaval, porque agora, meu filho, acabou. A alegria dos ímpios é aqui. E essa é a realidade, o controle absoluto de Deus. Porque às vezes a gente fica confuso, como Asaf. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, parece que vale a pena ser ímpio e parece que não vale a pena ser crente. Porque se você for hoje é domingo, se você for hoje no carnaval, você vai ver um monte de gente feliz, um monte de gente pulando, um monte de gente, sabe, se abraçando, se realizando. E aí você vê, por exemplo, pessoas que são cristãs, que estão passando por lutas, aflições físicas, emocionais, psicológicas, aflições de natureza financeira, aflições muitas delas de natureza espiritual, pois Satanás está sempre ao derredor e a gente sente isso, e a gente olha para o ímpio que não passa por nada disso, e a gente fala:
Rapaz, como eu queria ser como esse ímpio. Está sorrindo agora, está alegre, está de bem com a vida, está cheio de dinheiro no bolso, alegria para dar e vender. A gente não está vendo o quadro inteiro, irmãos. É por isso que no Salmo 73, o que Deus faz na vida de Asaf é abrir o quadro. Asaf estava vendo só uma partezinha do quadro. E aí Deus abre o quadro. Quando Asaf vê o final da vida dos ímpios, ele diz: olha, Deus é bom, é com Israel. Paulo diz a mesma coisa em 2 Coríntios. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então essa é a primeira experiência de Jó, irmãos. Ele está contemplando o controle absoluto de Deus, tanto na vida dos santos quanto na vida dos ímpios. É o controle absoluto de Deus. É Deus agindo para que os ímpios se tornem mais ímpios e os santos se tornem mais santos. E Deus está agindo, irmãos. Ele está agindo para que através dos sofrimentos cristãos eles sejam amoldados ainda mais à imagem de Cristo, e através das seduções e prazeres do mundo, os ímpios se tornem cada vez mais ímpios. É o que a gente vai ver, por exemplo, em Apocalipse capítulo 18, quando se fala que caiu a grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? É esse sistema sedutor que rege o mundo. É por isso que muitos ímpios, eles se tornam ainda mais ímpios, porque o sistema do mundo é extremamente sedutor. Uma pessoa que tem dinheiro, ela é capaz de ter acesso a inúmeras fontes de prazeres. Prazeres transitórios, prazeres pecaminosos, prazeres diabólicos, mas são prazeres, irmãos. Sabe, e a gente precisa entender o que está acontecendo. Deus está no controle. A segunda coisa que a gente aprende aqui no livro de Jó, eu ainda estou falando dos 41 capítulos. A gente vai aprender que todo esse sofrimento de Jó é a busca de Deus. E deixa eu lhe dizer, quando eu falo a busca de Deus, não é a busca do homem para com Deus, é a busca de Deus para com o homem. Porque o homem jamais vai buscar a Deus na sua própria sabedoria. É o que está escrito em Romanos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1. Na sabedoria de Deus nós não o conhecemos. Então aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Então o que é que a gente vai vendo aqui? É a busca de Deus. Você vai perceber, irmãos, quando você estudar todos os 42 capítulos de Jó, amém? Quem vai fazer isso nesse carnaval? Quem vai fazer isso nesse carnaval? Rapaz, que decepção, viu? Mas vamos lá. Esperança é a última que morre. Então, quando você estuda os 42 capítulos de Jó, mais especificamente os 41 capítulos anteriores, mais especificamente os 37 capítulos primeiros, você vai aprender que não foi Jó que buscou a Deus, foi Deus que buscou Jó. Jó não está buscando a Deus. Jó está questionando a Deus. Chega um momento de sofrimento de Jó, que Jó diz: rapaz, o que está acontecendo? O que é isso? Que nada, varão. Mas então Deus busca Jó. Sabe, irmãos, é como questionaram um cristão puritano alguns centenas de anos atrás. Questionaram a ele na igreja: e aí, quando foi que você encontrou a Jesus? Ele disse: não fui eu que encontrei a Jesus. O perdido não era ele, o perdido era eu, foi ele que me encontrou. Então a gente aprende isso. Não foi você que buscou a Deus. Na sua força, irmão, você é inimigo de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um único justo sequer. Todos pereceram e a uma se fizeram inúteis. Sem Deus, é o que está escrito no livro de Eclesiastes: tudo é vaidade, nada presta para nada. E aí de repente o Deus Santo, que não precisava, envia o seu Filho, que também é Deus e também é santo, 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 para morrer pelo seu pecado e lhe atrair pelo poder do Evangelho. Como é que você não fica maravilhado com um negócio desse, irmão? Desde que você nasceu, você e eu estávamos sentenciados ao inferno. Mas aprove a Deus, na sua insondável sabedoria e graça, enviar o seu Filho para nos resgatar. E quando eu falo seu filho, é algum servo de Cristo, pois aonde os servos de Cristo estão, Cristo está também. Aonde está o corpo de Cristo, está também a Cristo.
Quando estavam perseguindo a igreja, o que é que Jesus vai dizer a Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não diz que você está perseguindo os crentes, diz que você está perseguindo a mim. Então, Ele buscou você. Se hoje você está aqui, se hoje você crê no Evangelho de Cristo, se hoje você é um crente salvo em Cristo Jesus, se você se batizou, se você tem andado fielmente nos caminhos do Senhor, não é porque você buscou a Ele, é porque Ele te buscou. Porque independentemente, irmãos, de você buscar Ele em algum momento da sua vida, se Ele não tivesse te buscado, você jamais creria e caminharia com Ele. Qual é a resposta natural do mundo para o Evangelho? A rejeição. A Bíblia vai nos dizer que o que para nós é salvação, para o mundo é loucura. Então, quando o Evangelho chega a alguém, por exemplo, o pastor Ricardo, ele foi chamado, né, coitado dele, o bichinho, olha ele ali, rapaz, que rapidez, estava ali, já está aqui, isso é o poder de Deus, é igual a Felipe, né? Está no deserto, está em Azoto. Então, de repente, ele foi chamado para ir para a Inglaterra. E tinha a mesma igreja que Spurgeon pregava, eu acho que é o Tabernáculo Metropolitano. O pastor Ricardo vai fazer uma série de pregações lá. E de repente ele vai fazer uma série de pregações. E muitas pessoas ímpias têm a curiosidade de ouvir esse pastor brasileiro que está lá chegando na Inglaterra. E essas pessoas vão ouvir o Evangelho, mas muitas delas não vão crer. Não vão crer. É como, por exemplo, o nosso amado irmão José, chegando no país, um dos países mais ricos do mundo. Pelo menos é o país que tem o maior IDH do mundo. Eu nem sei o que é isso, mas diz que é um negócio para dizer que, para medir que o país é muito bom, né? É a Noruega, é o maior IDH do mundo. E aí, irmão? É o que, irmão? Como é o nome? É o quê? É um dos, né? Rapaz, esposa é outro nível, viu? Esposa estudiosa, né? É o que salva o pastor burro. Então vamos lá. E aí você chega lá na Noruega, um dos maiores IDHs do mundo. E o irmão José vai pregar lá. Não, Pepe. Irmão José chega lá para pregar lá, com o Pepe, os dois juntos. Eles estão lá pregando. E quando eles vão pregar lá, irmãos, muitas pessoas vão ouvir, quase ninguém vai acreditar. Sabe? A vida deles é tão boa, por que eles precisam do Evangelho? Sabe, há uma rejeição natural do Evangelho. E aí talvez você diga, realmente, esses lugares, as pessoas não vão crer no Evangelho. Inglaterra é um país rico, Noruega é um país extremamente rico. Então vamos fazer o seguinte, eu vou me mandar a mim mesmo, né? Iquinho, sou bom pra gente, meu filho, os negócios ruins, agora eu e você. Aí eu e Iquinho, a gente vai para um lugar extremamente pobre na região da África, e a gente reúne uma tribo lá daquelas, com 3.000, 4.000 pessoas, e a gente prega o Evangelho. O que é que acontece? O pessoal quer cozinhar a gente. E aí, meu filho, graças a Deus eu fui com o Quinho, meu filho, porque Quinho me botou nas costas, a gente saiu correndo de lá. E a gente olha para isso e diz, meu Deus, por que esse pessoal não creu no Evangelho? Porque o homem natural é inimigo de Deus. Quando é que a gente vai aprender isso, irmão? A gente fica querendo convencer as pessoas. É verdade. Isso é errado. Quando eu e você desejamos convencer as pessoas a ser crente, a gente está pecando. Deus não lhe pediu perdão, Deus não lhe ordenou a convencer ninguém a ser crente, nem a vir à igreja. Ele disse, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê que for batizado, quem não crê já está condenado. Você chegou numa tribo, a tribo não te recebeu, ou a tribo te recebeu e te rejeitou, o que é que você faz? Você tem que mudar o Evangelho. Não! Você sacode a perna dos seus pés e vai para outro lugar. Às vezes a gente fica insistindo no mesmo lugar que Deus já mandou a gente embora. A gente vai ver isso, por exemplo, em Paulo. Paulo estava na Ásia, e Paulo queria continuar na Ásia, mas o Espírito não deixou ele ficar lá, porque ele disse, você tem que ir para Macedônia, você tem que ir para a Europa. Ele queria ficar na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. Você vê isso 2 vezes em Atos capítulo 16. É Deus quem busca o homem, e Ele vai usar a mim e a você para isso. Mas nós temos que saber que somos apenas instrumentos. Nós não temos poder em nós mesmos para convencer ninguém. Não convencemos nem a nós, nem está os outros. Nós vamos pregar o Evangelho. E vamos fazer a mesma coisa que Paulo fez há 2 anos atrás. Vamos fazer tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Por que Paulo diz isso? Porque a salvação vem do Senhor. O que é fazer de tudo? Eu vou me humilhar.
eu não vou cobrar, muito pelo contrário, eu vou pagar para pregar. Eu vou fazer viagens às minhas custas. Eu não vou esperar que uma igreja me sustente, mas eu vou fazer de tudo para que a igreja esteja aberta como uma porta que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Eu vou estudar o máximo que eu puder do Evangelho. Eu vou me dedicar o máximo em relação às pessoas que são trazidas para ouvir o Evangelho. E mesmo fazendo tudo que está ao meu alcance, eu sei que a salvação não depende de mim. A salvação depende de Deus. Então, depois que eu fiz tudo ao meu alcance, se uma pessoa se converteu, a glória de quem? De Deus, eu não tenho glória nenhuma. É isso que Jó estava aprendendo. Jó, meu filho, você não tem glória nenhuma. Sabe por que você era obediente, Jó? Porque eu coloquei essa obediência no seu coração. Muitas vezes a gente se torna, é o que Martin Lloyd Jones chamava de orgulho espiritual. Quando nós começamos a praticar, a espiritualidade correta, nós temos acesso à ortodoxia bíblica, nós temos acesso à teologia correta, nós temos acesso à espiritualidade correta, a gente começa a andar no caminho correto, mas a gente ainda corre um sério risco. Qual é? O orgulho. Eu estou andando no caminho correto, eu sou crente, você não. Eu sou. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente está jogando a glória de Cristo fora e trazendo a glória de Cristo para nós mesmos. Depois que você fizer tudo o que Deus mandou, irmão, o que é que você tinha que fazer? Você bater no seu peito e dizer: sou um servo inútil, só fiz aquilo que foi mandado fazer. Por quê? Porque foi Deus que me buscou, não foi eu que busquei a Deus. É Deus quem tem me buscado todas as manhãs. É Deus quem me leva a orar. É Deus quem me leva a ler a Bíblia. É Deus quem me leva a jejuar. É Deus quem me leva a amar o meu próximo. É Deus quem me leva a suportar o peso da minha cruz. Porque se não fosse Deus, eu nada seria. É isso que Jó começa a entender. E como é que eu sei disso? Olha o que está escrito aqui, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que tudo podes fazer, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei as coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Jó diz: olha, eu desisto de tentar entender a Deus. Eu vou procurar simplesmente saber o que Deus revelou. Eu não vou procurar, sabe, as revelações. Você sabia por que muitas pessoas vão para igrejas pentecostais, irmãos? É porque elas acreditam em um fenômeno que hoje em dia muitos pastores se auto-intitulam profetas, e eles são meio que, sabe, gênio da lâmpada. Então a pessoa chega para o pastor e diz assim: pastor, aqui é a foto do meu filho, o que é que você está vendo? Aí eu vejo que tem uma macumba no seu filho. Eu estou vendo, rapaz, essa macumba é brava, viu? Eu nunca vi uma pessoa até hoje, em todas as igrejas pentecostais que eu já fui, dizer que alguém fez uma macumba pequena para você. Você já ouviu? Não, sempre quando diz que tem uma macumba na sua vida é grande. Foi uma macumba grande que fizeram para matar você, para atrasar a sua vida, para tirar o seu dinheiro. E aí o que é que faz? Aí eu não sei. Peraí, deixa eu ver aqui ainda, assim, né? Então a gente está debaixo desse universo. Esse universo é uma espiritualidade mística, que não é uma espiritualidade bíblica. Sabe? E essas coisas, irmãos, elas nos afastam de Deus de uma forma tão grande que a gente não tem a mínima ideia. Você sabia que 90% das igrejas hoje deveriam estar fechadas? Porque elas não estão levando as pessoas para o céu, mas empurrando as pessoas para o inferno. Você sabia disso? Você sabia disso? A maioria de vocês não sabia. A maioria de vocês que sabia não quer crer nisso. Porque a gente tem entes queridos que estão nessas igrejas. Sabe? É isso que Jó está descobrindo aqui. Meu Deus, eu não sei de nada. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, quando ele está falando da salvação. E o homem começa a questionar: vem cá, se a salvação pertence a Deus, então do que Deus se queixa ainda? Paulo então diz: quem é tu, homens, para se atrever a falar desse jeito com Deus? Deus faz o que quer, com quem quer, na hora que quer. Isso quer ser Deus. Nada menos do que isso é ser Deus.
Então a gente observa que Jó está tendo esse vislumbre, irmãos, milhares de anos antes. Olha, um dos grandes questionamentos acerca do livro de Jó é a sua autoria. Algumas pessoas dizem que foi Jó que escreveu, outras dizem que foi Eliú que escreveu. Há um grupo de pessoas que defende que teria sido Moisés que escreveu, e há um grupo de pessoas ainda que defende que foi Salomão que escreveu. Independentemente de quem escreveu o livro de Jó, sabemos que ele é bíblico e sabemos que a palavra de Deus que está aqui é inerrante. Mas o que nós sabemos é que esse livro foi escrito milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo. Da doutrina dos apóstolos ter sido propagada pelo mundo afora. E Jó já chega a essa contemplação. Senhor, eu falei das coisas que eu não entendia. Não pare de falar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está no livro de Provérbios. O tolo calado parece sábio. Uma das coisas que mais decepciona a Deus são os pregadores do ônibus. Bom, já vi gente pregando em ônibus e dá vontade de você pedir a parada, mesmo que não seja a sua parada. Sabe, aquela pessoa está falando nada com nada. A maioria das pessoas que quer falar de Deus não sabe nada de Deus. Mas por que eles querem falar de Deus? Normalmente as pessoas não tiveram sucesso em nenhuma outra área da vida. E eles querem usar a Deus como uma oportunidade de aparecerem. Irmãos, eu vou até parafrasear um ditado do mundo. Você quer aparecer? Pega uma melancia e amarra no pescoço. Não vá pregar o evangelho querendo aparecer. A maioria das pessoas hoje, pastor Arthur, quer pregar o evangelho para aparecer. Ah, eu sou pregador, sabia? Tenho até meu cartão aqui. Meu irmão, é assim que as coisas só acontecem. Esses dias eu estava lendo o livro de Spurgeon e está lá Spurgeon falando que tinha uma mulher na igreja dele, essa história é verdadeira. A mulher lá da igreja dele diz assim, escreveu 3 cartas, todas as 3 cartas dizendo: Pastor Spurgeon, eu queria muito cantar para Jesus. E ela escreveu a primeira e ele fazia os sermões, parecia que nem tinha lido a carta. Ela fez a segunda, ele nem, sabe, ele leu. Na terceira carta que ela escreveu, a mulher comentou, na saída da igreja, ela parou o Spurgeon e disse assim: Pastor, o senhor leu minhas cartas? Ele li todas as 3. E aí, pastor, eu quero muito cantar para Jesus. Aí ele olhou para ela e disse: Cante, agora. Ela disse: Ah, não, mas agora a igreja já foi embora, então você não quer cantar para Jesus, você quer cantar para a igreja. Você percebeu que é isso que a gente tem hoje em dia? Por que uma pessoa quer pregar? Você sabe as marcas que um pregador tem para poder pregar? Sabe o que é que Paulo vai dizer? Paulo foi um portador da mensagem. E ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas a gente vive debaixo desse universo onde o cenário evangélico virou um grande espetáculo. E todo mundo quer a sua parte no show. Terceira coisa que nós aprendemos aqui no livro de Jó, e mais propriamente aqui nessa parte final, é que Deus gosta de conversar com você. Você é que não dá atenção às palavras de Deus. Às vezes a pessoa diz: Pastor, eu tinha tanta vontade de ouvir a voz de Deus assim. Abra sua Bíblia sem vergonha. Vá ler a Bíblia. Eu queria tanto ouvir a Jesus. Meu irmão, tem 4 evangelhos para você ouvir Jesus. Ou coisa boa ouvir Jesus. É bom demais. Meu filho, como você quiser ouvir Jesus assim, mais audível ainda, aí você lê o evangelho em voz alta. E eu vou lhe ensinar uma receita melhor ainda. Essa aqui é uma coisa particular. Você quiser ouvir a Jesus, você coloca no YouTube. Tem 3 filmes que você pode assistir: o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e tem o evangelho de João. Todos os 3 estão no YouTube, é tão legal. Mas eu acho que o mais legal de todos é o de Mateus. São quase 4 horas de vídeo, porque ele vai seguindo versículo por versículo. Você está ouvindo Jesus? Já pensou? Eu queria até tanto ouvir Jesus, Sermão do Monte. Bota lá, meu filho, evangelho de Mateus, YouTube, filme completo em HD. Vai aparecer. Rapaz, mas eu não tenho computador. Você tem negócio de uma fubecazinha do smartphone? Rapaz, até com 50 reais você compra o smartphone usado. Rapaz. Você não tem? Colhe alguém que tem, pede para ele passar. É bom que a gente evangeliza ele. Você quer ouvir Jesus? Você quer ouvir a Deus? Vá ler a palavra de Deus. Deus gosta de conversar com você, irmão. Ele é um Deus que gosta de interação. Como é que a gente sabe disso? Na Bíblia. Lá desde o começo,
A gente vai ver quais foram as primeiras pessoas que Deus criou, valendo 10 pontos. Hein? Rapaz, mas vocês estão lendo a Bíblia, hein? Chegou, eu me surpreendi. E ele criou Eva. E o que foi que Adão e Eva fizeram no capítulo 3 da Bíblia, valendo 10 pontos? Eles pecaram, gente, comeram do fruto. E o que Deus faz? Vai conversar com eles. Era para Deus mandar o fogo, acabar com tudo, não dá nem uma sadia aquele Adão e Eva. Ele já não tinha dito. Ele tinha dito o quê? Olha, Adão, se comer desse fruto, vou matar vocês, não coma. Eles comem do fruto e Deus ainda vai conversar com eles. É uma paciência, sabe, imensurável. E eles ainda, irmão, como se não bastasse, eles querem se esconder de Deus. Eles vão para trás de uma moita, meu filho, fica ali escondido. Aí quando eles veem o passo de Deus, eu não sei como é o passo de Deus, mas eu fico imaginando o negócio, né? E aí eles vão e se escondem. Como se pudesse se esconder, parece a gente, né? Quando está querendo pecar, a gente meio que se esconde de Deus, Deus está vendo tudo. E Deus diz assim: rapaz, foi o que aconteceu, vocês estão escondidos. Rapaz, a gente viu seus passos, a gente ficou com medo que a gente comeu, viu que estava nu, deu um maior problema, e agora como é que vai ser? E aí Deus faz uma roupa para eles, expulsa eles do paraíso. O que é que acontece no capítulo 4? Primeiro assassinato da história. Caim mata. Caim matou quem? Jeroboão? Caim matou Jacó? Ah, sim, né? Caim matou Abel. E aí quando Caim mata Abel, em vez de matar Caim só miserável, você matou seu irmão que era gente boa, rapaz. O que Deus faz? Vai conversar com Caim. E aí, Caim, cadê seu irmão? Olha, pai, que Deus é esse, irmão? Dando oportunidade para Caim se arrepender. Cadê seu irmão? Cara de Caim. Era se ajoelhar e dizer: meu Deus, eu matei Caim por inveja, me perdoa, se não tem misericórdia de mim. O que é que Deus faria? Perdoaria. Mas Caim faz o quê? Dá uma de bravo para Deus. Parece muita gente que está aqui hoje, quer dar uma de bravo. E eu tenho que saber nada de Caim, rapaz. Eu sou o pai e mãe de Caim. Quem criou Caim? Vou ir lá, Caim. Deus conversa com a gente, irmão. Ele gosta de conversar com a gente. Sabia que Deus gosta de conversar com você? Ele está conversando com você hoje. A gente que não gosta de dar atenção para Deus, porque a gente parece um filho desobediente quando um pai sábio está falando. Ah, meu pai é chato. Meu pai é quadrado. Sabe, a gente não gosta de ouvir, porque normalmente Deus vai falar coisas que a gente não quer ouvir, não quer fazer. Por exemplo, você está muito chateado com a sua esposa e você está querendo abandonar ela, e você já bateu na tecla que sua esposa é do cão, que é sempre o outro que é do cão, e que você é de Deus e que você vai se separar. Olha que engano. Aí a Bíblia chega e diz: perdoe, ame. Deus, que nada, mano, Deus está dizendo isso porque não tem mulher. Olha para isso, que qualidade de crente. Sabe, como você tem às vezes um filho desobediente, você quer abandonar esse filho, e Deus diz: dê comida, dê água, vamos lá. Sabe aquela vez que você pegou um caderninho, sabe, tipo de José, você pegou um caderninho, e aí você pegou, sabe, 1, 2, você está contando cada pecado do seu irmão contra você. Como você chegou, sabe, 70 vezes 7 é 490, né? Não é um negócio desse? É, 490. Você chegou em 489, você já olhou pro irmão com aquele veneno escorrendo e disse: olha. E aí o irmão fez 490, aí você disse: não, eu vou dar uma colher de chá, vou dar mais um. Aí chegou 491, farão. Aí já foi. Quando ele vier pro lado de cá, já sabe, é mais que dá, irmão. Mas eu obedeci a Bíblia, viu? Eu dei 70 vezes 7. E ainda dei mais um de quebra. E aí Deus diz lá em Mateus, quando Jesus está falando na oração que a gente chama de oração sacerdotal, ele diz: olha, perdoe, senão você não vai ser perdoado. Aí você diz: que nada, mano, não estava contando aqui. Estava na maior alegria, batendo tudo certinho. Já ia agora chutar o pau na barraca. Veio um camarada com o negócio de Mateus 6. Nem sabia que Mateus 6 estava na Bíblia.
E Mateus 6 está lá na Bíblia, e aí está lá dizendo que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E agora? Aí você fica com raiva do pregador. Você fica com raiva de quem deu a mensagem bíblica para você. Sabe? É isso que está acontecendo aqui. A gente está vendo que Deus gosta de conversar com a gente, mas a grande questão é que a gente não gosta de conversar com Deus. A gente não gosta de ouvir os conselhos de Deus. É por isso que os falsos mestres, eles são tão bem quistos, porque eles não falam segundo a mensagem de Deus. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir, por isso que o mundo os ouve. O mundo ouve os falsos mestres. O mundo gosta de ouvir os falsos mestres. O mundo, sabe, ama os falsos mestres. Por quê? Porque eles falam tudo aquilo que o mundo quer ouvir. Você quer sucesso? Esse é o nosso sucesso. Você quer dinheiro? Deus te chamou para ser o melhor. Deus te chamou para te dar isso. Deus te chamou para ter aquilo. Você vai ter o melhor casamento. Você vai ter o melhor cônjuge. Você vai ter o melhor isso. Se você está doente, você vai ser curado. Você está sem dinheiro, você vai ganhar muito. Ah, vai ser tudo demais. Você vai de carnaval. Tem carnaval gospel, varão. Amo os falsos mestres. Os falsos mestres não vão jamais falar contra a nossa carne, eles vão falar a favor da nossa carne. Por isso que a gente não gosta de conversar com Deus e com os homens de Deus. A gente evita eles. A gente evita igrejas bíblicas. A gente evita pregações bíblicas. A gente evita leituras sérias da Bíblia. Porque muitas pessoas gostam de ler a Bíblia, sabe, como uma pessoa jogando cartas. Versículo, caindo nesse versículo. Porque tem gente que ama caixinha de promessa. Porque caixinha de promessa só tem versículo bom, meu filho. Mas as pessoas não leem seriamente a Bíblia. Por quê? Porque ler seriamente a Bíblia é complicado. Quando a gente lê seriamente a Bíblia, só pode acontecer duas coisas. Ou a Bíblia vai mudar você, ou você vai querer mudar a Bíblia. E infelizmente a segunda parte tem vencido. A maioria das pessoas já mudaram a Bíblia. É por isso que hoje em dia você tem, por exemplo, a Bíblia inclusivista. A Bíblia que diz que o homossexualismo não é mais pecado. Você vai ter a Bíblia da batalha espiritual e vitória financeira, que é de um herege que Silas Malafaia traz todo ano, acho que é Mike Murdock, não, Miles Monroe. É algum desses aí, né? Morris Cerullo, é esse mesmo. Essa Bíblia é uma Bíblia satânica, né? E você vai ter essa Bíblia. Sabe por quê? Porque as pessoas já mudaram a verdade de Deus pela mentira. Isso já aconteceu há muito tempo, irmãos. O que está acontecendo hoje não é algo novo, é algo que acontece desde a época dos apóstolos. Você vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo 2 de Timóteo, e ele vai dizer para Timóteo tomar muito cuidado com um falso crente ou um falso mestre chamado Alexandre o Latoeiro. Por quê? Porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Olha que coisa. Olha, cuidado com Alexandre o Latoeiro, viu? Alexandre o Latoeiro é problema. Ele resistiu fortemente às nossas palavras. O que quer dizer isso? Ele não gosta de conversar com Deus. Ele gosta de conversar com homens. E a gente olha para aqui, irmãos, e percebe. Quarto ponto. Sabe qual é a consequência inevitável daquele que conversa com Deus? Arrependimento e fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus é irresistível. Porque o chamado de Deus é eficaz. Se Deus escolheu lhe salvar, você não tem como resistir a isso. Você vai olhar, por exemplo, para um homem chamado Saulo de Tarso. Talvez para mim e para você a salvação dele fosse algo improvável. Mas para Deus não era. Para Deus a salvação de Saulo de Tarso era algo que já estava planejado. Quando Deus chama você pela essa conversa, você vem. Mas você não vem de qualquer jeito, irmãos. Você vem quebrantado, quebrado. É assim que Jó se entrega diante de Deus. Eu me arrependo em pó, cinza, eu me sinto nada diante de Deus. A gente olha para a nossa vida e diz que a nossa vida é um lixo. É por isso, irmãos, que quando você se arrepender de verdade, você não vai mais ligar para o dinheiro que você recebe ou não recebe. Quando você se arrepender de verdade, a sua saúde fica em segundo plano, a sua família fica em segundo plano, tudo vai ficar em segundo plano diante de Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Quando você vê uma pessoa que diz, eu quero seguir
a Deus, mas deixa eu enterrar meu pai e minha mãe. Não, você não quer Deus. Ó, pastor, eu estou querendo ficar firme, mas eu estou correria aí esses dias. Você não quer ficar firme não, irmão? Se você quisesse ficar firme, você já estava firme. Sabe, quando a gente olha, quando a gente conversa com Deus, quando há um diálogo com Deus Todo-Poderoso, irmãos, a gente se coloca de joelho diante dele e diz: salva-me, Senhor, porque eu sou teu. A gente se arrepende, irmãos, mas não é um arrependimento fajuto e falso, como diz Saul, é um arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque ele vem acompanhado com a verdadeira fé. Você mede o arrependimento pela fé que vem junto com ele. Quando é que você sabe que uma pessoa se arrependeu de verdade? Pela teologia que ela professa. As pessoas, por exemplo, que são adeptas do livre-arbítrio, eu chego com toda a audácia a dizer que elas jamais se arrependeram de verdade. Porque se arrepender de verdade significa, antes de mais nada, reconhecer que eu não tive condições de me salvar, que foi Deus que me salvou. Mas as pessoas do livre-arbítrio jamais vão ter essa conclusão. Para elas, a salvação pertence a elas. É como se Deus tivesse enviado seu Filho Jesus Cristo para possibilitar a salvação, e não como o próprio Cristo disse naquela cruz: está consumado. Para essas pessoas, elas jamais conseguirão chegar ao estado de arrependimento genuíno. Por quê? Porque elas não têm a fé genuína. Elas seguem uma fé que não é bíblica. Elas seguem parâmetros que são humanos, que não são de Deus. Por isso é difícil, irmãos, é impossível você encontrar uma pessoa que não tem a teologia correta e que tem um arrependimento correto. Talvez você não tenha a teologia completa. Muitos crentes morreram sem ter a teologia completa, mas o pouco que eles tinham era verdadeiro. E há uma diferença muito grande entre ter a teologia incorreta e ter a teologia incompleta. Com teologia incompleta, muitos vão para o céu. Porque a gente não vai para o céu pela quantidade do que a gente sabe, mas pela fé que foi dada pelos santos. A teologia incorreta é outra coisa. A teologia incorreta é quando você segue um caminho que é errado. É diferente de uma pessoa que tem a teologia incompleta. Então o arrependimento genuíno, ele é medido pela fé genuína. E foi o que Jó professou aqui. E eu faço questão de ler com vocês. Versículo 4: Tu dissestes, agora escute, e eu falarei, e vou fazer perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Isso é uma fé correta. A fé correta é aquela que humilha o homem e que enaltece somente a Deus. Você vai ver em muitas passagens da Bíblia: glória, honra e louvor sejam dadas somente a Deus. Você vai ver, por exemplo, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É dele, é por ele e é para ele. Ah, mas eu fiz tudo que Deus mandou. Bata no seu peito e diga: sou um servo inútil. Só fiz aquilo que fui mandado fazer. Jó aprendeu que o arrependimento correto e a fé correta, eles nos dão uma visão correta. A visão correta é de quem, irmãos? A visão correta é de Deus, a visão correta do homem. Quando nós olhamos para o mundo, irmãos, nós vemos que essa visão está o quê? Distorcida. Sabe, hoje mesmo eu estava brincando com a minha esposa, porque minha esposa usa óculos, como vocês já viram. Ela fica bonita de óculos, sem óculos, né? Mas ela usa óculos. E de manhã ela estava mexendo no celular e ela estava sem óculos. E eu fiquei: mas você usa óculos? Você está assim, sem óculos e está lendo? Ela disse: é porque o meu negócio é o quê? É para longe. É o quê? Como é o nome? Miopia. E aí tem negócio de miopia, hipermetropia e astigmatismo. O que é isso? Não sei, não sou oftalmologista, pergunta a ele. Eu sei que são diferentes, mas todas essas três enfermidades fazem com que a visão fique distorcida. Então, irmãos, nós precisamos corrigir a nossa visão. Nós precisamos olhar para Deus e enxergar o verdadeiro Deus, não Deus distorcido, não Deus manchado, mas o Deus que é apresentado totalmente
e não com a visão que o mundo diz. O mundo vai dizer que você é demais. O mundo vai dizer que você é, sabe, você é 10. Meu filho, eu quero dizer que você é 0. O mundo vai dizer, sabe, que você nasceu para ser feliz. Não, meu filho, você nasceu para ir para o inferno. Mas Deus te salvou. Sabe, a gente tem que entender que quando você começa a manusear as páginas da Bíblia, você vai descobrindo maldades que estavam aqui dentro que você nem sabia. Foi um homem que escreveu certa feita, um homem de Deus que escreveu, e ele disse o seguinte: ninguém vai saber o quanto é mal até que todas as suas forças tentar ser bom. Você acha que vir para a igreja é algo fácil, não acha? Tente firmar esse compromisso com Deus. Diga: Senhor, esse ano eu vou vir todos os domingos. Eu garanto que semana que vem você não vai conseguir estar aqui. E se você chegar aqui, você vai chegar atrasado. E se você chegar aqui semana que vem, você vai chegar estrupiado, com os cabelos rupiados, sem conseguir nem prestar atenção direito no culto. Por quê? Porque é difícil fazer. É difícil fazer as coisas de Deus quando a gente entende que são de Deus. Quando a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, sem entender a realidade das coisas, quando a gente vai tendo zelo sem entendimento, as coisas são mais fáceis. Mas o zelo com entendimento é algo extremamente difícil, aonde só os verdadeiros crentes terão. E agora eu vou concluir. O último ponto do nosso pensamento de hoje, saindo da fundo do poço, é que depois que você tem esse encontro com Deus, depois de tudo isso que a gente viu, o controle de Deus, a busca de Deus, a conversa com Deus, o arrependimento e fé, a visão correta de Deus, irmão, sabe qual é a primeira coisa que um crente regenerado quer? Uma igreja para congregar. Sabe? Sabe qual é a primeira coisa que um recém-nascido quer? Um peito para mamar. Sabia disso? É por isso que quando a criancinha nasce, o médico pega a criancinha, a mãe ainda nem costurou os pontos. Ela pega aquela criancinha, limpou lá, a criancinha nasce suja, ela limpou aquela criancinha, tirou o peso, fez um negócio lá, botou num paninho assim. Qual é a primeira coisa? É tentar botar no peito da mãe. Quem foi que ensinou isso para a criança? Ela já nasceu com isso, meu filho, sabendo que ela precisa daquele leite para ser fortalecida. Um cristão, quando nasce de novo, a primeira coisa que ele quer é uma igreja bíblica para congregar. Ele fica louco. Louco como? Com uma corça anseia por água. Irmão, você já viu uma pessoa morrer de sede? Eu não estou falando morrer de fome, não. Porque a gente consegue facilmente passar 4 ou 5 dias sem comer. A gente não fica 4 ou 5 dias sem comer porque a gente é morto de fome. A gente é guloso. Você passa 4 ou 5 dias sem comer, você não morre. Você pode emagrecer. E tem alguns de nós que até precisam. Amém. Mas você já experimentou ficar um dia sem beber água no calor do deserto? Você morre. Em menos de 24 horas você morre de desidratação. Porque o nosso corpo precisa muito mais de água do que de alimento. É com esse desejo que o cristão busca Cristo. Mas onde é que Cristo está? Na igreja. Você consegue separar Cristo da igreja? Não consegue. Então, quando esse cristão novo nasce, como Jó aqui, ele está dando um exemplo da regeneração. Eu ouvia falar de Deus, agora os meus olhos contemplam a Deus. Que exemplo é esse? É aquela pessoa que ela era ímpio, ela não era um cristão verdadeiro, e ela foi chamada pela pregação do verdadeiro evangelho. E quando ela foi chamada pela pregação do verdadeiro evangelho, que entrou no ouvido dela, aquilo abriu a visão espiritual dela, ela contemplou o Senhor. Agora, tudo que ela quer é uma igreja bíblica para comungar. Ela quer ter comunhão com os santos. É isso que um crente precisa, comunhão. É por isso que quando Jó se converte, o que é que Deus fala para Jó? Jó, vai orar pelos seus amigos. E depois que Jó ora pelos seus amigos, vem todo mundo visitar Jó. E é a maior festa, irmão. Esse que é o final do livro de Jó. E você vai ler depois. Porque um cristão verdadeiro, ele não fica sozinho. Ele deseja estar com os crentes. É por isso que a gente não fica, irmão, venha para a igreja, irmão, venha para a igreja, irmão, venha para a igreja. Porque o irmão, você não precisa convidar para a igreja, ele vem. Ele mesmo se convida. Quem é que você convida para a igreja? Os ímpios, que não levam a igreja a sério. Os falsos crentes, que não levam a igreja a sério. Porque o cristão que leva a igreja a sério, meu filho, ele chega antes do pastor, para interceder pela vida do pastor, porque ele sabe como é duro
um pastor que prega a palavra de Deus. Ele tem compromisso, não com a igreja física, mas ele tem compromisso com a igreja espiritual, porque ele sabe que essa congregação é uma parte do corpo de Deus. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser regenerado. Isso é uma pessoa que foi salvo. Isso é uma pessoa que está indo morar no céu. É assim que você sai do poço, tendo comunhão com Cristo. Porque o grande perigo de sair do poço, irmãos, é que você pode voltar para lá. Sabia disso? Jesus curou um homem. E ele disse para esse homem: vá e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Jesus nos ensinou algo assustador. Ele disse: olha, uma casa tinha um demônio, foi expulso. Essa casa ficou limpa, mas ela ficou vazia. Crente não é para ficar vazio, crente é para ficar cheio do Espírito Santo. A casa estava vazia e o demônio que foi expulso dela andou por lugares áridos, voltou para ela, e quando voltou trouxe mais 7 demônios consigo. E o terror daquela casa foi muito pior do que da primeira vez. O grande problema de você sair do poço e não aprender a lição é que você pode voltar para o poço e para um poço mais fundo ainda. Por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer: é bom que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. É bom que a gente seja igreja, porque quando um está se desviando, você vai lá, meu filho, chega, vem pra cá, rapaz, sem desvia não. Tá vendo, rapaz, que não pode isso, você é crente. É por isso que tem muita gente que fica com raiva do pastor, porque o pastor foi colocado aqui para chamar a atenção daqueles que não estão andando no caminho certo. Porque se você vê uma pessoa que está andando no caminho errado e não corrige, você está no caminho errado junto com ela. É o que está escrito em Ezequiel: se eu lhe mandar corrigir a pessoa do pecado, você não corrigir, e essa pessoa morrer no pecado, eu vou cobrar o sangue de você. Quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, ele diz isso: o sangue de vocês não está em minhas mãos, porque de dia e de noite eu preguei o evangelho para vocês. É por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas: você vê um irmão se desviando, Gálatas 6:1, corrige-o com espírito de brandura. Eu fiz isso aqui algumas vezes esse ano passado, e para minha tristeza, a maioria das pessoas que foram arrependidas saíram. Por quê? Porque o homem natural não gosta que o seu pecado seja descoberto. O que é que ele vai fazer? Ele vai sair e vai para um lugar onde as pessoas não descobriram ainda. Não foi isso que Caim fez? Por isso que as pessoas não gostam que o pastor exorte. Irmãos, deixa eu lhe dizer, tem exortação que a gente é mandado por Deus de exortar de púlpito. Sabia disso? Às vezes a pessoa diz: o pastor exortou, mas exortou sem sabedoria. Você sabe se foi sem sabedoria? Quando uma pessoa peca em público, ela tem que ser exortada em público. Sabia disso? É a Bíblia que ensina. Mas a gente vive debaixo desse universo. Por que as pessoas não querem congregar? Porque congregar exige responsabilidade. E as pessoas, elas querem ter responsabilidade com tudo, menos com Deus. Que nada, eu já pago IPTU, eu já pago conta de luz, tudo no meu nome. Já pago isso, já pago aquilo, já me casei, tenho responsabilidade com minha mulher, com meu esposo, já tenho um filho, tenho um neto, agora tenho responsabilidade com a igreja, rapaz, isso é demais. Então ninguém tem responsabilidade com a igreja. O que a gente faz com a igreja, meu filho? A gente vem quando dá. A gente oferta se der. Por quê? Porque a prioridade é pintar minha casa. A prioridade é comprar meus móveis. A prioridade é pagar minha viagem. A prioridade é comprar um hambúrguer no McDonald's. Quando der, eu dou alguma coisa lá. Afinal de contas, Deus está no controle. A maioria das pessoas que acha que pode pecar porque está embaixo da graça, tem que rever se de fato elas não estão debaixo da ira. Sabia disso? E aqui a gente vê isso no livro de Jó. Jó, ele vê: olha, Deus, não dá, eu desisto, eu agora vou viver a vida do seu jeito, porque do meu jeito não dá, Senhor, não dá. Se arrepender em pó e cinza inevitavelmente vai levar você a esse estado, irmãos. É por isso que a gente não escolhe o que a igreja vai pregar, a gente não escolhe a maneira que a igreja vai viver, a gente não escolhe, essas coisas já foram escolhidas por Deus e nós podemos obedecer ou desobedecer. Ou você
você é uma igreja bíblico-antibíblica, ou a pregação é bíblico-antibíblica, ou nossa maneira de viver é bíblico-antibíblica. Não existem duas formas certas de fazer a mesma coisa. Uma é certa, a outra é errada. E a gente tem que acordar para isso. Porque, irmãos, é isso que eu quero concluir aqui. O pior do fundo do poço é quando você volta para lá de novo. Sabe, tem muitas pessoas que estão como aquele aluno repetente. Irmãos, quem já estudou sabe como é difícil escola. Escola é difícil. Primeiro momento da escola, quando você está nas primeiras semanas, é gostoso. Você passou um tempo de férias, você está revendo seus amigos, é tão legal, e aí você conta como foi suas férias, mas aí começam as provas. E aí vem a primeira unidade, ainda é a primeira, ainda tem a segunda, terceira, quarta. E aí você segunda, terceira unidade, quarta unidade, o ano inteiro na escola, você não aguenta mais o professor, você já não aguenta mais os seus amigos, você já não aguenta mais nada, e aí você já não aguenta mais esse negócio de conta de matemática, de português, de verbo, advérbio, antivérbio, sobrevérbio, infravérbio, rapaz! E aí você faz aquela prova e quando você vai lá, meu filho, repetiu. Tudo de novo. Que isso não aconteça na sua vida e na minha. Quando você sair lá do fundo do poço, tape ele para você não cair lá de novo. Bote um aviso para que outras pessoas não caiam. E vigie bastante. Vigie, irmãos. Porque, olha, vou usar uma analogia. O problema não é emagrecer. O problema é ter um peso saudável. Emagrecer, qualquer pessoa emagrece. Manter um peso saudável, aí é muito difícil. Passar um tempo se fingindo de crente, qualquer um de nós faz. Ser crente a vida toda, aí é difícil, né? É muito difícil. É impossível. Só é possível para aqueles que de fato andam e querem andar com o verdadeiro Deus. Por isso que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nos ajude não somente a sair do poço, mas a andar de forma que, independente do vale sombrio que passemos, possamos usufruir da comunhão preciosa do nosso Salvador. É isso que diz o salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu quero que entendam, irmãos, que o seu poço não é nenhuma situação dolorosa que você possa estar inserido. O seu poço é a sua vida de pecado. E sair do poço significa abandonar a vida de pecado, abandonar a vida de independência diante de Deus e se voltar a uma vida de santidade e dependência para com Deus. A gente ouve todos os dias, nós que somos pastores que estamos aqui hoje, ouvimos todos os dias de pessoas que dizem estar andando com Deus, mas que vivem uma vida totalmente ímpia. E essas pessoas estão enganando a si mesmas. Elas estão lá no fundo do poço e alguns nem sabem ainda. Sabe, que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essa mesma experiência de Jó. Às vezes a gente fala da experiência de Jó e fala: meu Deus, eu tenho medo disso. Não, irmão, não tenha. Você já está no fundo do poço como Jó, só que muitos não enxergam isso. Você não tem nada, irmãos. Você nasceu nu, vai morrer nu. Sabe? Você acha que Jó sofreu muito porque perdeu os filhos, porque perdeu o dinheiro? Não, Jó não sofreu nada comparado àquele que está no segundo do inferno. Por isso que você tem que se centrar. A experiência de Jó aqui é nos mostrar que o sofrimento segundo Deus gera arrependimento para a salvação, mas que o sofrimento segundo o mundo leva à morte. Então eu e você precisamos nos voltar para Deus e enxergar que as situações que estão ao nosso redor, como já dizia um pastor que viveu muito tempo antes de nós, que o sofrimento é um megafone de Deus para uma geração surda. Deus tem permitido esse sofrimento na sua vida para chamar sua atenção para Ele e para o seu pecado. Você é uma pessoa pecadora. Todos são pecadores, mas há diferença entre pecadores obstinados e pecadores arrependidos. Eu quero acreditar que nós aqui nessa manhã somos pecadores arrependidos. E a marca de um pecador arrependido é que ele se arrepende cada vez mais e se torna cada vez mais parecido com Cristo. E que o Senhor nos ajude nessa manhã, nessa tarefa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado
pela tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, pelo teu despertar nessa manhã. Que a tua mensagem possa produzir em nós, Senhor, um avivamento, precedido de arrependimento e fé, mas um avivamento que tanto necessitamos, Senhor, para que não venhamos a ser como um homem de ânimo dobro. Uma hora está cheio de fé, outra hora não tem fé nenhuma, mas nos ajuda a sermos constantes em toda boa obra, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nessa manhã, que teu Espírito Santo de fato cumpra o teu propósito nas nossas vidas, Senhor, que já aprendemos que não podem ser frustrados. Abençoa-nos e nos conduz, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, nós vamos cear. E eu quero pedir a vocês que, quando os irmãos estão entoando louvores, que eu e você estejamos com o nosso coração quebrantado diante de Deus, entregando ao Senhor em confissão os nossos pecados, e então nos levantemos pelo Espírito, tomamos no pão do cálice e esperemos um momento de cear de forma unida. Coração
A palavra de Deus nos ensina, pois eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, logo após haver dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. E o Senhor nos ajuda a recordar o sacrifício perfeito dele a nosso favor. Para que a nossa vida não seja vivida em vão, nós precisamos ter uma visão clara do sacrifício perfeito de Cristo. Para que possamos dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo: eu sei quem é que ele crido, ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Que possamos comer e beber debaixo dessa confiança, comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Senhor, a derramar a tua graça poderosa, eficaz e salvífica nas nossas vidas, Senhor. Que nos ajuda a produzir os teus frutos, Senhor, que fomos ordenados a produzi-los. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós já vamos chegar aqui ao fim, mas antes de chegar ao final do culto, eu queria chamar aqui os aniversariantes do mês: irmão Calmon, pastor Arthur e a nossa irmã Maria. Vem a minha irmã Maria para aqui, por favor. Tem mais alguém? Tem sim. Quem foi? Leandro, venha. Quem mais? Quem? Duda? Duda? Ah, semana que vem. Ah, então pronto. Teve mais algum aniversariante? Não se esconda, irmão. Teve mais algum? Vamos orar? E tem um bolo ali que eu tive uma visão espiritual daquele bolo, irmãos, e eu não vou nem descrever, porque é indizível o sabor que nos aguarda, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos que o Senhor fez ser nossos irmãos, Senhor. Pois foi o Senhor que nos ensinou que os nossos verdadeiros irmãos são aqueles que ouvem e obedecem à voz do nosso Pai que está no céu. Derrama da tua graça, Senhor, sobre esses irmãos que são nossa família, Senhor. E ajuda, meu Deus, a eles encontrarem em Ti a verdadeira alegria. Pois feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Derrama a tua graça, Senhor, e faz deles cada vez mais ramos frutíferos da árvore preciosa que é Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós vemos uma salva de palmas ao Senhor. E não se esqueçam, os nossos encontros, segunda e terça-feira, serão aqui na igreja pela manhã, 10 da manhã. Viu? Vai ser transmitido, mas quem tiver a oportunidade de estar aqui, eu tenho certeza que vai ser abençoado e que vai abençoar os outros. Amém? Congratulem-se, cumprimentem-se com o cumprimento santo e diga para o seu irmão: o caminho é estreito, mas é esse que leva para o céu.